Olá, eu sou a Márcia Tiburi, esse aqui é o Filosofia em Comum, o nosso canal de filosofia. O nosso assunto de hoje é a depressão. Eu gostaria de conversar com vocês sobre a depressão, não de um ponto de vista psicológico, psicanalítico ou psiquiátrico, que não é o foco justamente desse canal, mas queria falar com vocês sobre a depressão de um ponto de vista filosófico. Vamos enfrentar esse assunto? Se a gente for trabalhar com a depressão de um ponto de vista, por exemplo, de uma certa história da filosofia, ela não é um assunto. Na história da filosofia se falava em melancolia, e naquela história da filosofia também misturada com outras histórias, misturada com a história da saúde, a história da medicina, mas sempre a questão desse sujeito capaz de viver entre a mania e a profunda tristeza. Então, na antiguidade clássica, entre os gregos, por exemplo, se falava da melancolia como uma tendência daquelas pessoas de exceção, daquelas pessoas que seriam geniais, que ora seriam grandes filósofos, grandes artistas, pessoas muito criativas e, por outro lado, na mesma vida, em determinados momentos, seriam capazes de viver profundas tristezas a ponto de desejarem morrer. Bom, a história da filosofia tem no seu bojo, no seu caminho, a história da melancolia e partilha justamente com essa história da melancolia, partilha essa história da melancolia com a história da medicina, com a história da clínica, e vários pensadores escreveram sobre esse assunto. Mas nós temos um problema para discutir, que é justamente a aparição dessa figura da depressão na nossa época, e que tem como avatar, como arcano, justamente essa antiga melancolia que os filósofos entendiam como sendo um assunto das pessoas geniais, das pessoas impressionantes, das pessoas que não eram pessoas comuns, iguais às outras pessoas, que não teriam justamente esse tipo de percepção, sentimento ou condição existencial movida pelos extremos. A história da psiquiatria resolveu esse problema criando a figura da mania depressiva, e Freud, o pai da psicanálise, que é também um pensador da cultura, quando ele resolveu falar sobre esse assunto, ele escreveu sobre a depressão, aquilo que a gente chama de depressão hoje, num texto chamado Luto e Melancolia. Mas o que era a melancolia sobre a qual Freud estava se debruçando? Ele falava de uma melancolia que para nós é muito parecida com o que a gente chama hoje de depressão, mas ele guardava a expressão justamente melancolia, que é uma expressão do campo filosófico, e não usava a mania depressiva, que na sua época já estava em cena, porque ele talvez quisesse manter o caráter aberto, talvez o caráter poético, talvez o caráter metafórico, talvez o caráter cultural e existencial dessa doença, entre aspas, que isso também é uma questão para a gente discutir. O que é doença? Será que a gente pode usar a doença como metáfora? A Susan Sontag, que era uma ensaísta estadunidense, ela escreveu um livro chamado A Doença como Metáfora para criticar justamente essa concepção. Ela pensava que nós não poderíamos usar a doença como uma metáfora, sob pena justamente de transformar o mundo num lugar onde, enfim, a explicação de todas as coisas passaria pela psicologia, aquilo que a gente vem chamando de psicologização e psiquiatrização da vida. Então, seria interessante a gente pensar a melancolia do Freud muito mais como uma imagem para explicar o nosso estado afetivo, sentimental, existencial, do que para dar significação a uma doença. Porque não se trata exatamente de uma doença, se trata de uma determinada percepção do mundo que acontece, que se dá para pessoas que são sensíveis, para pessoas que são tocadas justamente por esse mundo. Agora, tem mais que isso, e nós precisamos pensar um pouco mais sobre o que isso pode significar quando isso sai da esfera puramente existencial, que, digamos assim, pode ser resolvida numa escala pessoal, indo a um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, um amigo, um padre, um pastor, sei lá, qualquer experiência que possa nos resgatar dessa condição,
E é um problema maior quando a gente pensa que isso já se transformou numa espécie de nova ontologia do mundo. Ou seja, se a depressão é generalizada, isso pode querer dizer que a sociedade como um todo alterou a sua forma de ser e se entregou justamente para esse novo lugar, que é como se nós agora fôssemos formados, como se todos nós vivêssemos também sustentados, mediados, atravessados por um sentimento que é inegável. E aí fica muito difícil também a gente ajudar uns aos outros a sairmos disso. Na base, esse sentimento de depressão significa uma profunda tristeza, mas uma tristeza que não é vivida mais como um sentimento elaborado. A gente não consegue dizer simplesmente eu estou triste. A gente se sente aniquilado. A gente é nadificado, esse que é o aspecto mais doloroso dessa experiência. A gente se sente um nada, é como se nós não tivéssemos chão sob os nossos pés, como se nós tivéssemos sido aniquilados subjetivamente, aniquilados do ponto de vista da construção do sentido. Nós não conseguimos mais constituir sentido sozinhos e tampouco conseguimos constituir através dos outros e tão pouco conseguimos muitas vezes ajudar os outros a constituírem esse sentido. Então é realmente uma coisa muito grave, considerando que nós estamos falando de uma depressão generalizada, e essa depressão generalizada ela passa a ser uma experiência comunitária e coletiva de afundamento, de cancelamento mútuo, de auto-aniquilação e mútua aniquilação, em que a gente parece não encontrar, não ver saída também como coletivo. Então, como é que nós vamos fazer para nos tirar dessa lama, para nos tirar de dentro dessa lama do nonsense? Essa é uma pergunta que a gente precisa tentar responder. Como nós vamos nos tirar dessa lama metafísica, existencial, psicossocial, que é essa depressão generalizada na qual, enfim, todos nós estamos afundados? Vamos lembrar daquela figura do Barão de Munchausen, que era o personagem que se tirava de dentro da lama através de um rabo de cavalo, né? Ele puxava o próprio cabelo para se tirar, ele mesmo puxava o próprio cabelo para se tirar de dentro da lama. Então, esse é um personagem muito interessante porque ele fala que nós precisamos buscar um empuxo, e que esse empuxo, em algum sentido, ele está dentro de nós. Mas a pergunta que fica é, o que será que fora de nós é capaz de nos estimular a sair de dentro dessa perspectiva? Ou será que nós podemos encontrar dentro de nós, ou no outro que habita em nós, esse estímulo para sairmos de dentro dessa lama da depressão generalizada? E aqui vou dar uma dica. Eu me lembro desse texto que eu citei, do Freud, do Luto e Melancolia. Nesse texto, Freud diz, quando as pessoas adoecem de depressão, adoecem de melancolia, elas, em geral, têm um discurso que é um discurso de autodepreciação. Ali, a pessoa se sente um nada. E Freud diz assim, é uma pena que as pessoas tenham que chegar nesse lugar para descobrirem uma verdade da vida. É uma pena que uma pessoa precise adoecer de depressão para descobrir uma verdade da vida, essa verdade da vida. E aí eu fiquei pensando, será que nós não poderíamos pensar na depressão, no sentimento, no afeto, no sintoma da depressão, como uma determinada verdade, entre aspas, uma verdade, entre aspas, da vida, como ela está sendo vivida nesse momento do capitalismo neoliberal? Se trata, sem dúvida, de um sistema capitalista, neoliberal, patriarcal. Nunca podemos esquecer que o patriarcapitalismo é o nome disso tudo. E nós precisamos lembrar disso. Nós somos afetados por esse sistema e certamente o nosso afundamento e o nosso esvaziamento subjetivo tem a ver com tudo isso. Então, quando Freud fala dessa melancolia, aliás, parêntese, o luto significaria que a gente perdeu alguma coisa, perdemos entes queridos, perdemos alguma coisa na nossa vida, o nosso país, o nosso trabalho, a nossa cidade, as pessoas, o emprego, sabe lá, perde-se alguma coisa concreta e, portanto, fazemos um trabalho de luto para nos acostumarmos com essa perda. E esse trabalho é
difícil, é complicado. Mas na melancolia, diz o Freud, a gente não perdeu alguma coisa, a gente perdeu a gente mesmo. E é justamente isso que está em jogo. É um paradoxo, inclusive, que nessa cultura ultra narcisista nós estejamos vivendo uma perda da experiência do próprio eu. O que será que a gente colocou no lugar, então, desse eu perdido? A gente colocou um narciso, um sujeito que só consegue amar a si mesmo, não consegue amar os outros? Talvez essa seja a questão, talvez essa seja o tema exato no qual a gente deve meditar para tentar entender por que nós nos tornamos pessoas afundadas, chafurdando nessa lama depressiva. A saída talvez seja justamente a gente encontrar com a dolorosa verdade. E talvez nessa dolorosa verdade, porque o real dói, a gente possa então descobrir que o real dos outros também dói para eles. E pode surgir aí um novo reconhecimento, um reconhecimento da nossa dor comum. E a partir dessa dor comum, talvez a gente possa sair desse buraco, encontrando justamente com esse outro em relação ao qual a gente pode ter um sentimento maravilhoso, incrível, que a nossa sociedade esqueceu, que é o sentimento de compaixão. Num outro vídeo eu prometo falar mais desse assunto da compaixão. Então, quero agradecer muito a vocês por terem assistido esse vídeo e convidar vocês a se inscreverem no canal, a manifestarem suas opiniões nos comentários, colocarem like, dislike, enfim, e colocarem perguntas, enfim, comunicados, o que vocês quiserem. A gente está aqui para ouvir vocês e eu espero vocês num próximo vídeo. Um grande abraço e até breve.